Fala pessoal, bem-vindos ao canal Giro da Previdência e hoje eu vou falar aqui sobre um erro fatal que eu vejo muitos microempreendedores individuais, os MEIs, cometendo. Então, se você quer saber qual é esse erro fatal e se você não quer cometer esse erro, fica aqui comigo. Caso você esteja chegando agora nesse canal, esse canal aqui foi criado para a gente tratar de tudo que tem a ver sobre previdência, sobre aposentadoria, sobre a sua liberdade financeira. Então não deixe de clicar para se inscrever, ativa o sininho para você ficar atento a todas as notificações, a todos os vídeos novos e, é claro, por favor, não deixe de compartilhar, né? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. Gente, quando a gente fala de MEI, a gente tem que saber de cara logo uma coisa. O MEI, ele não é uma pessoa natural, né? Não é uma pessoa aqui de carne e osso, embora a gente ache que é, certo? O MEI, ele é uma empresa, ele é uma pessoa jurídica, tá certo? Essa empresa, ela tem algumas vantagens, certo? E por conta dessas vantagens que o governo atribui, ela acaba tendo também algumas obrigações. Eu vou tratar um pouquinho agora dessas obrigações, tá certo? E depois eu vou falar das vantagens. É bom que você entenda que quando eu estou falando de obrigações, eu estou falando de regras, certo? Algumas regras que o MEI tem que cumprir. Então, assim, uma regra que a gente está em tempo agora de cumprir, né? Que a gente está agora no mês de abril de 2022. Então, até o mês que vem, até o dia 31 de maio de 2022, tem uma obrigação do MEI, certo? Que você vai ter que cumprir, que é entregar a declaração anual do microempreendedor individual. Você vai informar para a Receita qual foi o seu faturamento do ano passado, do ano de 2021. Ou seja, você só vai fazer essa declaração anual caso você tenha aberto o MEI em 2021, tá bom? Se você tiver aberto o MEI esse ano, por exemplo, em 2022, você só vai fazer essa declaração anual ano que vem. Ah, e só um detalhe, faturamento é tudo que você recebeu, tá bom? Então, é bem simples, você vai entrar lá no site e vai informar tudo que você recebeu para a Receita Federal. E por que é importante você informar, né? Por que a Receita quer saber qual o seu faturamento anual? Porque aí a gente vai entrar na segunda regra do microempreendedor individual, tá bom? Qual é essa segunda regra? A segunda regra é o seguinte: para você ter os benefícios do microempreendedor individual, você vai ter que, no máximo, faturar até R$81 mil. Esse faturamento de R$81 mil ao ano dá o equivalente a 6.750 mensal. Isso quer dizer que vai ter meses que você pode fazer mais, vai ter meses que você pode fazer menos, tá bom? Não é obrigatório que você faça exatamente 6.750 mensal. Então você não precisa ficar assustado ou ficar com medo se você fizer mais do que esses 6.750. Porque o que importa é que na hora que some tudo, você não passa esses 81 mil, que é o que a lei determina, certo? E a lei ainda te dá um bônus, ela te dá direito até um excedente em cima desses 81 mil reais. Mas eu não vou tratar sobre esse excedente aqui, nesse vídeo. Mas entenda que, por exemplo, se você faturar 81 mil de janeiro até julho de 2021 e não faturar mais nada, certo? No restante do ano, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, então você pode ficar tranquilo, entendeu? Não precisa ter preocupação. E aqui, gente, eu já queria tratar um primeiro erro que eu estou vendo muita gente cometendo. Existe um projeto de lei, apenas um projeto, tá bom? Que esse limite de faturamento vai aumentar de 81 mil reais, que é o que a gente tem hoje, para 130 mil reais, certo? Então, por favor, não se confunda, não vá ultrapassar esse limite do MEI, porque se você ultrapassar, como 130 mil reais excede o que a lei permite que você exceda, você vai acabar saindo de uma situação benéfica e acabar pagando juros e multa. É claro que eu não estou te incentivando a não crescer, mas cresça planejadamente. Não pague juros e multa por conta de informações erradas, tá certo? Essas informações são as que eu considero principais em relação ao MEI. É claro que existem outras regras que o MEI tem que cumprir, como, por exemplo, o MEI só pode contratar até um funcionário, certo? Esse funcionário ele tem um limite de recebimento, você só pode pagar até um salário mínimo para ele ou até o piso da categoria. E uma outra obrigação que também entra no rol das principais é a obrigação de pagar o boletim mensal do MEI, que é a DAS, que é um documento de arrecadação do MEI. Isso é uma obrigação do MEI. O valor
do boleto, ele varia de acordo com a atividade que você exerce. Então, assim, se você for um vendedor, por exemplo, você vai contribuir um tributo chamado ICMS, que é um tributo estadual. Então, o valor do boleto do MEI, ele vai ter um valor de INSS, tá bom? E vai ter um valor para o Estado. Se você presta serviço, aí você vai pagar ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é um imposto para a prefeitura, tá certo? Então, aí a gente tem aqui um universo de três tributos aqui. Então entenda assim, não obrigatoriamente você vai pagar os três, tá certo? Você pode pagar, dependendo do que você faça, só o INSS e o imposto para a prefeitura, só o INSS e o imposto para o Estado, ou então os três. Então, a depender do que você faça, esse valor do boleto do MEI ele vai variar. Mas sabe o que nunca varia? A contribuição para o INSS. E é aqui que mora o erro fatal da maioria dos microempreendedores individuais. Então se atente aqui. Quando você é MEI, você é uma empresa. Lembra? Eu falei, você é uma empresa. Mas quando você passa a pagar o INSS identifica que você também é um contribuinte do INSS. Então assim, o MEI, ele é um microempreendedor, ele é um empreendedor. Certo? Então, empreendedores ou microempreendedores, aos olhos do INSS, aos olhos da Previdência, ele é um contribuinte individual. Então, assim, contribuintes individuais, eles têm direito a benefício do INSS, certo? Ele tem direito à aposentadoria, certo? Tem direito a salário maternidade, tem direito ao auxílio-doença, tá bom? Mas, assim, para ter direito a benefício do INSS, você tem que ter algumas coisinhas, alguns detalhezinhos, tá bom? Eu vou simplificar esses detalhezinhos aqui em dois, tá bom? 2 detalhes. Você precisa ter qualidade de segurado e você precisa ter contribuído com a carência mínima, tá certo? Vou te dar aqui um exemplo. Vou comparar o INSS como sendo um plano de saúde, tá bom? Quando você contrata o plano de saúde, o que você tem que fazer? Você tem que pagar o plano de saúde para você aderir ao plano de saúde, certo? Quando você adere ao plano de saúde, você tem que pagar alguns meses para poder você ter acesso a algumas coisas. Por exemplo, você tem que pagar a primeira para poder ter direito à consulta. Você tem que pagar 6 meses para poder ter direito a alguns exames. Pagar 24 meses para poder ter direito a certas cirurgias. O INSS não é diferente. Para você ter direito ao salário maternidade, por exemplo, você precisa ter contribuído por 10 meses. Para você ter direito ao auxílio-doença, você precisa ter contribuído por 12 meses. Para você ter direito à aposentadoria, você precisa ter contribuído por 180 meses. Só que é aqui que entra, né, o pulo do gato, né, como a gente fala aqui no Nordeste, ou então o bizu. Enfim, quando você se inscreve como MEI, você passa a ter obrigações como empresa, tá certo? Então aquele boleto, certo? É sua obrigação empresa. Então, se você se inscreve como MEI e você não passa a fazer os pagamentos, a única coisa, infelizmente, que você vai ganhar é o débito da sua empresa. Quando você abre o MEI e você não faz nenhuma contribuição, certo? Você não aciona o INSS, é como se você não avisasse para o INSS, como se você não dissesse assim, ei, INSS, eu sou um contribuinte individual. Então você precisa pagar pelo menos uma dentro do prazo correto para poder avisar o INSS que você passou a ser um contribuinte individual. Porque essa é a regra para o contribuinte individual lá no INSS, pagar a primeira dentro do prazo correto. Então, por exemplo, se você abre um MEI em janeiro, né, você tem até o dia 20 do mês subsequente, ou seja, você tem até o dia 20 de fevereiro para quitar o seu boleto do mês de janeiro. Se você não faz isso, então aquele pagamento ali já não está valendo para o INSS, mas você é obrigado a pagar porque você abriu a empresa. Então aquilo é uma dívida da sua empresa, lembra? Empresa, MEI é uma empresa. Eu vou falar quantas vezes eu precisar falar para você entender que há uma distinção aqui. Existem duas figuras, a pessoa jurídica, a pessoa natural. Então assim, o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas entendem realmente que, elas não estão pagando o INSS, então elas precisam pagar para ter direito a alguma coisa lá no INSS. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que aquele boleto que você deixou de pagar é uma dívida da empresa. Então elas pensam assim, eu vou precisar do INSS, eu engravidei, por exemplo, eu vou precisar do INSS daqui a 9 meses. Então eu vou pagar todos os boletos atrasados do meu MEI, porque diz que com 10 meses de pagamento eu tenho direito a salário maternidade, mas eu já abri meu MEI, está com 2 anos, então eu vou pagar todos os atrasados. Entenda, na hora que você fizer isso, a única coisa que você vai estar quitando
vai ser os atrasados da sua empresa. Se você não tiver feito um pagamento dentro do prazo, um pagamento em dias, certo? Você nunca sinalizou para o INSS que você virou um contribuinte individual. E aí você não vai ter direito ao salário maternidade, por exemplo. E isso pode acontecer com coisas bem maiores do que o salário maternidade. Isso pode acontecer, por exemplo, numa aposentadoria. Assim, você pode até vir a pagar atrasado seu boleto do MEI e ter direitos lá no INSS. Mas você pelo menos tem que pagar essa primeira dentro do prazo. E aí, as demais podem até vir atrasadas durante um certo período. Esse período tem a ver com a ideia, com o conceito de qualidade de segurado. Então, assim, para eu te dizer exatamente qual é o tempo que você vai ter de qualidade de segurado, de manutenção de qualidade de segurado ou de período de graça, que é como é popularmente conhecido, então eu ia ter que te dar uma aula aqui sobre essa questão, sobre esse conceito, e eu acho que isso não é interessante. Pague a primeira em dias e sempre que você atrasar, deixe atrasar por no máximo 12 meses. Porque assim, se você pagar a primeira em dias e você deixar de pagar por mais de 12 meses, o que vai acontecer é que você vai perder a qualidade de segurado. E aí você vai de novo voltar para aquela situação de estar em débito com a sua empresa. Então, gente, o objetivo desse vídeo é te alertar que você não pode simplesmente abrir um MEI e ficar sem pagar. E que se você não tem alguém que te oriente em relação a esses prazos corretos de período de graça, de manutenção da qualidade de segurado, não passa mais de um ano sem pagar o teu MEI, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixa o like aí pra mim. É assim que funciona o YouTube, é assim que são as regras do YouTube. Compartilha esse vídeo porque eu já vi muito microempreendedor caindo nessa armadilha. E aí eu desejo uma ótima semana a todos. Até a próxima terça-feira eu vou estar aqui com um vídeo novo e tchau, tchau!